vamos explicar bem direitinho aquilo que ficou pendente no bloco anterior. Não quero que você fique com nenhuma dúvida. Vamos começar do nosso slide. Vou colocar nele. Então, o que é que nós dizíamos? Ao mesmo tempo, vamos falar de execução judicial e extrajudicial em termos de preparação de peça. Mas não é o momento ainda. Deixa eu explicar aquela introdução com o primeiro slide para não ter nenhuma confusão na sua cabeça. Eu dizia a vocês, antes de irmos para o intervalo, que o mais importante é a execução de título extrajudicial na sua prova. Por que é mais importante, gente? Porque aí entram os amados, adorados, idolatrados títulos de crédito. Em termos numéricos, a gente tem mais execução extrajudicial em nossa prova. Não quer dizer, eventualmente, que não caia a judicial. Então, por isso que a gente, claro, vai aqui pecar pelo excesso, vamos falar de ambas. Então, bora lá. Na execução extrajudicial, certo? De título extrajudicial, né? Quando a gente diz execução de título extrajudicial, quando a gente bota, deixa eu até colocar aqui no nosso execução de título, ficou meio, né? Para não restar dúvida. Quando a gente fala em execução de título extrajudicial, isso implica necessariamente na formação de um processo autônomo. Quer dizer, quando eu vou executar um título extrajudicial, eu vou começar através de uma petição inicial. E a partir daqui eu vou ter um desenrolar, tá certo? Mas então bota isso na sua cabeça. Vamos executar uma letra de câmbio, uma nota promissória. Nós temos execução de título extrajudicial, processo autônomo. Entendido? Tá? Posso ir adiante? Aquele primeiro slide que eu falei, deixa eu mostrar para ele, a Lei 11.232 de 2005, claro, gente, isso foi antes, repito, do novo CPC, agora nós temos um novo CPC, mas a ideia que a gente tem de execução, principalmente de título judicial em nosso CPC, nasceu a partir dessa lei, por isso que eu fiz questão de começar por ela. Aí, bora lá. Quando a gente fala em execução de título judicial, qual foi a importância da lei? Deixa eu afilar o número dela. 11.232 de 2005. 11.232 de 2005. O que é que ela vai mudar profundamente o novo CPC? Essa parte aqui, ó. Em regra, não há processo autônomo. Pronto. Foi por isso que eu comecei falando dessa lei. Em regra, a gente não tem um processo autônomo. Em regra, a gente saiu do sistema dualista e passamos para falar de um processo sincrético. Porque, em regra, o que a gente tem somente são duas fases. Primeira fase, a fase de conhecimento. Segunda fase é a fase de execução. Segunda fase, a fase de execução. Certo? Então, foi essa grande importância que essa lei trouxe para o novo CPC. E, a partir daqui, eu não vou mais falar dessa lei, não tem mais sentido, tá? Nossos esforços serão todos no novo CPC. Foi, como eu disse, só para guiá-los. Agora, tem casos onde, realmente, a execução não vai ser apenas uma fase, mesmo de título judicial, tem. Tem casos onde a execução de título judicial vai precisar ser um processo? Vai. Um processo que eu quero dizer autônomo? Vai. Olha o que está aqui. Está bem descrito no meu slide para você. Deixa eu pegar aqui de volta. Eu vou ler como está aqui. Execução de título judicial. Em regra, não há processo autônomo. Dá-se por petição requerendo o cumprimento de sentença. Pronto. Isso aqui foi o que falamos, tá? Agora, porém, para tudo agora. Presta bastante atenção aqui, gente. Porém, se disser respeito a sentença arbitral, estrangeira ou penal condenatória, haverá um processo autônomo. Pronto. Era aqui que nós queríamos chegar. Já caiu em nossa prova a petição para cumprimento de sentença? Não. Tá certo? E não é sobre ela que nós vamos nos debruçar. Eu quero apenas lhe guiar. E aí você vai saber por onde caminhar.
Deixa eu pegar a nossa caneta. A parte que está circulada de vermelho, eu vou pegar a caneta vermelha. A parte que está circulada de vermelho, eu tenho no mesmo processo a fase de conhecimento e a fase de execução, no mesmo processo. Então, se for necessário você executa por uma petição simples, requerendo o cumprimento de sentença. Certo? Artigo 520 e poucos, que a gente vai falar deles, assim, na parte que nos interessa. Não vamos fazer essa petição simples de cumprimento de sentença, até porque é, como eu estou dizendo, uma petição que realmente é simples, gente. Se você quiser, até aí, por desencargo de consciência, dê uma olhadinha no modelo virtual, alguma coisa assim. Onde é que nós vamos centrar os nossos esforços? Nessa parte aqui. Nessa parte em que a execução de um título judicial se torna um processo autônomo. E, nesse caso, inicia com a petição inicial. Ficou fácil agora entender? Então, finalmente, o que é que a gente quer? É inicial. Finalmente, fizemos o maior elogio à lei, a coisa da razoável duração do processo, tudo isso mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é que você saiba que título extrajudicial vai ser um processo autônomo. Título judicial, em regra, não há processo autônomo, a modificação da lei. Tá certo? Que foi trazida para o novo CPC. Mas, no nosso caso especificamente, não somos processualistas. Então, para o nosso caso especificamente, o que nos interessa é fazer um processo autônomo, porque é cumprimento de sentença arbitral. Professora, por que você só marcou aí a sentença arbitral? Porque, gente, quais eram as outras hipóteses que eu tinha? Sentença estrangeira, que vai que o nosso examinador venha com nossa ideia, alguma coisa aí de um tribunal internacional, alguma coisa, mas não é uma coisa, né, absolutamente provável. Penal condenatória também não é uma coisa que nos interessa. Então, por isso que, nesse caso, o que nos interessa diretamente no direito empresarial, como já caiu, foi a execução de sentença arbitral. Tranquilo? Então, quando eu falar aqui, execução de título judicial, o modelo que eu vou dar a vocês é de sentença arbitral. Resumindo tudo o que a gente disse. O que é que nós vamos fazer? Execução de título extrajudicial, processo autônomo. Execução de título judicial, sentença arbitral, processo autônomo. Certo? Eu disse a vocês que ia explicar. Olha aí, expliquei. Bom, e aí eu acho que vale a pena a gente lembrar quais são os títulos executivos judiciais, extrajudiciais. Eu não vou fazer leitura de artigo, né? Acho que isso não se faz necessário, mas aí vocês podem pegar aí depois o artigo 515 e fazer as marcações devidas. Eu vou falar só do que nos interessa mais, tá certo? Então, são títulos, deixa eu pegar o marca-texto, são títulos executivos judiciais. E aí a gente vai, as decisões proferidas no processo civil, decisão homologatória de autocomposição judicial, autocomposição extrajudicial, formal e certidão de partilha. Percebam, não tem nenhum sentido a gente estar falando disso. Crédito de auxiliar de justiça, sentença penal condenatória, pronto. Sentença estrangeira, e aí marque que nós vamos ter a sentença arbitral. E se vocês prestarem atenção direitinho, nesse caso a gente tem que realmente propor um processo. Porque a gente vai aqui, quando a sentença arbitral ela não é cumprida, a gente vai provocar o judiciário pela primeira vez. Então, acompanhando meu raciocínio, e decisão interlocutória estrangeira, que a gente falou. E falando nisso, bora falar um pouquinho mais sobre a questão da arbitragem. Gente, nós falamos aqui, no nosso encontro passado, que hoje em dia é a própria tônica do processo civil atual. Não dá mais para a gente resolver tudo na justiça. Não dá. E eu acho que, além de ter que ter uma mudança realmente de paradigma do cidadão, dele conhecer, dele saber que existem outros modos dele ter seu direito satisfeito sem recorrer ao judiciário, tem que ter uma mudança muito grande da gente enquanto advogado. Né? A gente saber conduzir, a gente saber aconselhar, tentar a solução por outros meios de composição de litígio. O Estado ele avoca para si a prestação jurisdicional, a gente sabe disso, né, desde séculos passados e tudo mais, mas ele verifica que não dá. A partir desse momento, não dá para resolver tudo só indo ao judiciário. E a gente vê muito bem isso sendo feito em outros tipos de sistemas judiciais e tudo mais, e é uma coisa que, pouco a pouco,
vem entrando aqui em nosso ordenamento. Eu me lembro, a lei da arbitragem ela é aqui de 96. Né? 96 eu estava coincidentemente entrando na faculdade. E era uma coisa ainda muito incipiente, e eu me lembro de quando começar a ouvir, disso começar a se falar, ainda era uma coisa muito distante, a gente pensava assim, poxa, tá vendo que isso não vai resolver? Você eleger aí uma pessoa, né, você incumbir de resolver um litígio uma pessoa que não é um juiz, que não é um juiz togado. E aí já havia curso na época de arbitragem e tudo mais, e todo mundo meio desconfiado. E no fim das contas, o que a gente vem notando com o passar dos anos é que no direito empresarial, a decisão pela sentença arbitral, ela vem realmente sendo bastante utilizada. Quando a gente pega aí grandes empresas, empresas que vêm de fora, que têm um outro tipo de mentalidade diferente da gente, então é um instrumento presente no direito empresarial. Dessa maneira, gente, já tivemos essa abordagem em nossa prova e você pode encontrar com isso de novo numa outra prova, tá? Qualquer. Então, é por isso que eu coloquei aqui, né? A gente tem um papa da arbitragem no Brasil, que é Carmona, e aí eu coloquei aqui uns dizeres só para a gente lembrar um pouquinho mais do que é que estamos falando. Deixa eu botar aqui na nossa tela. Aquilo que eu disse a vocês, né? Não vou chegar aqui e simplesmente pegar um esqueleto, façam assim, assim, assim. Não, vamos construindo junto, vamos pensando junto, dá trabalho, consome tempo, mas é para isso que a gente está aqui. Deixa eu botar aqui. Então, o que é que nós vamos... eu botei aqui uma citação indireta, né? Parafraseando Carmona. Carlos Alberto Carmona é talvez o papa da arbitragem no direito brasileiro. E, quando a gente olha, já faça essas suas anotações. Deixa eu colocar aqui. Se cair a arbitragem, primeira coisa que você já tem que deixar marcado em seu código para a prova. Artigo 3º. Artigo 3º, no parágrafo 1º do CPC, que ela fala, ele reconhece já a prestação, outras formas de resolução do conflito, né, mediação, conciliação, então a gente tem também a arbitragem e a própria lei, se cair em sua prova, a fundamentação jurídica, necessariamente, ela vai ter aí que fazer referência à lei que rege o assunto, que é a lei 9.397 de 96. Olha o que Carmona diz sobre a arbitragem. A arbitragem se revela no meio adequado de solução de controvérsias que versam sobre direitos patrimoniais disponíveis. É isso que a gente quer. A gente quer solução para os conflitos que precisem dessa solução. Não são todos os conflitos, obviamente, mas se a gente está tratando de dinheiro, se a gente está tratando de direito patrimonial disponível, por que não outra forma de resolução de conflito? Eu digo sempre, gente, que a coisa mais fácil é quando a gente resolve os problemas jurídicos com dinheiro. Eu não estou dizendo que dinheiro seja fácil, não, tá? Mas entendam, é muito mais complicado quando a lei ela versa sobre outros aspectos, né? Que é uma coisa mais triste na vida do que busca e apreensão de menor, dessas coisas. Não, mas aqui a gente está falando de dinheiro. Então, ocorre por meio de uma decisão de uma ou mais pessoas detentoras de poder advindo de uma convenção privada, né, autonomia da vontade, de você criar um contrato, de você resolver as cláusulas desse contrato e dizer, caso haja lide, a gente vai se resolver através da sentença arbitral, podendo ocorrer sem intervenção estatal, não obstante a eficácia de suas decisões ser a mesma da sentença judicial. Qual é a lógica aqui? Né? Porque a gente vai ter que propor, nesse caso, um processo autônomo, competição inicial e tudo mais. Digamos que a gente tem duas empresas aqui litigando sobre um determinado aspecto. Tem um contrato feito entre elas. A gente sabe que existem diversos princípios que regem o direito contratual. Entre eles, boa-fé objetiva, mas que às vezes as pessoas realmente não têm muito essa boa-fé. Né? E, entre outros, autonomia da vontade, função social. Então, a gente tem um contrato que é feito. O contrato empresarial, gente, normalmente ele é feito com interferência de advogado, com assistência de advogado. E erra muito quem não faz isso, mas enfim. Então, o que é que a gente tem? Então, a gente tem um contrato entre as partes, litigantes, eventualmente litigantes, e que elegeram ali que a solução da lide se daria através de uma sentença arbitral. Ok, houve um problema, um problema de dinheiro, de entrega, de fornecimento, o que for, e houve a decisão da nossa sentença arbitral, como a gente estava dizendo aí. Olha só, deixa eu voltar aqui para o slide. Nesse caso, essa decisão ela vai ter a mesma eficácia de uma sentença judicial.
Mas é aí que a gente volta para os primórdios, como, né, se antes de 2005, da lei que falamos e tudo mais. O que é que acontece? Eu tenho uma sentença judicial que está lá, uma sentença, desculpem, eu tenho uma sentença arbitral, eu tenho uma decisão daqueles árbitros ali que foram eleitos pelas partes e tudo mais, mas eu não estou materializando aquilo dali. É aquele exemplo anterior que a gente começou falando, né, no passado, quando sempre a execução era em outro processo. É o caso de João, que botou a sentença na parede e está olhando para ela. Então, quem é que pode fazer? O árbitro, ele vai ali resolver, ele vai dar a sua solução, mas ele não tem poder coercitivo. E é por isso que você vai precisar, sempre que a sentença arbitral não for cumprida, como se diz hoje em dia, não for cumprida de boas entre as partes, você vai precisar executá-la. E vai ter que ter a formação de um processo autônomo, porque não houve nada no judiciário anteriormente. Então, você vai ter que demonstrar tudo ao juiz. Quem são as partes? Né? Quais são os fatos, qual é o fundamento jurídico que você está querendo realmente executar aquela decisão e por aí vai. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Tá? Então, o que a gente está vendo é que realmente a gente tem que ter uma certa mudança de paradigmas sobre isso, mas isso é um aspecto para depois que vocês se tornarem grandes advogados, com certeza. Gente, eu coloquei aí também para a gente relembrar um pouco acerca de alguns princípios que regem essa parte de execução em nosso ordenamento. Eu não ia colocar aqui todos os princípios, até porque, mais uma vez, já dissemos isso, nossa matéria não é processo. E até entre os processualistas, se você pega Fred Didier, Humberto Teodoro e por aí vai, entre até os diversos processualistas, você vai verificar que existe uma certa diferença entre esses princípios. Uns trazem mais princípios, outros trazem menos, as nomenclaturas dos princípios mudam, mas o que eu fiz foi escolher alguns, principalmente alguns deles que têm a base no próprio Código de Processo Civil, para a gente ir tornando aí, trazendo na sua cabeça o que é realmente uma execução. Né? De repente você estudou isso, sei lá, há 2 anos na faculdade e tudo mais. Então, alguns detalhezinhos que vão lhe ajudar na hora da prova. Então, por isso, eu coloquei aqui alguns princípios. Vamos fazer a leitura deles. Escolhi alguns, como eu disse, aqueles que eu julgo que sejam realmente os mais relevantes. Primeiro, princípio da responsabilidade patrimonial, ou, se você preferir, patrimonialidade. Quando eu terminar tudo, eu digo os artigos, tá? Que você deve aí marcar no seu código, de uma vez só. Mas o que é que diz o artigo 789? O devedor, ele vai responder com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Resumindo a história aqui, o que é que a gente pode dizer? Por que princípio da patrimonialidade ou da responsabilidade patrimonial? Basicamente, o que é que a gente vai pedir aqui nos nossos pedidos ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito? Seja do título judicial ou extrajudicial, vai pedir que a pessoa pague. Ah, não quer pagar não? É briga que você quer? Então, vamos atrás dos bens dele. Essa é a razão de ser. Isso é o que a gente não pode deixar de pedir na nossa inicial. Como eu disse a vocês, gente, embora isso daqui pareça até uma coisa teórica e tudo mais, mas é para ajudá-los a compreender a peça que iremos fazer. A gente sabe que num processo civil, isso já foi até em tempos muito remotos, já foi assim. Como é que você respondia por suas dívidas? Né? Você respondia com o seu corpo. Tem que ter cuidado para não entender errado essa afirmação. Respondia com o seu corpo no sentido de você se tornava escravo das suas próprias dívidas. Imagine hoje em dia, se todo mundo que deve nesse país, né, fosse se tornar escravo, ia ser realmente uma lástima maior do que já foi esse triste momento da nossa história, tá certo? Eu não estou, né, rindo da situação, rindo assim da coisa de você pagar hoje em dia com o seu próprio corpo. Não teria a menor condição. A gente paga, a pena ela é pessoal no direito penal. No direito processual, não. Então, a gente vai afetar os bens. Claro, existem exceções previstas em lei, existe. Quando a gente fala do bem de família, né, o bem de família é uma das exceções que aqui o nosso legislador diz. Mas o próprio bem de família, ele é impenhorável, mas tem exceções à impenhorabilidade. E por aí vai, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, a primeira coisa, o que eu não quero destruir, eu não quero executar o carro de ninguém, a casa de praia, de campo, de fulaninho, as máquinas que ele tem. Não, eu quero dinheiro. Mas não tem dinheiro, então ele vai responder com seus bens, certo? Vamos adiante.
Já é muito fácil dever e não pagar nesse país. O que mais? Princípio do resultado. O que é que a gente quer dizer com isso, gente? O que é que a doutrina quer dizer com isso, com o princípio do resultado? A execução, ela surte seus efeitos, ela realmente só produz, como o próprio nome já está dizendo, resultado, quando o devedor, ele paga tudo. Deixa eu pegar aqui. Quando o devedor, ele paga tudo. Ele faz o pagamento da respectiva dívida. Mas, além das dívidas, eu tenho os acessórios da dívida, eu tenho os consectários legais dessa dívida, eu tenho juros, correção, pode haver cláusula penal, multa, custas, honorários. Percebam? Mais uma vez, estamos falando aqui de elementos que nós vamos nos utilizar na nossa petição inicial. Então, só há realmente resultado quando o devedor ele paga tudo que deve, tá? Quando ele tem condições aí de pagar tudo que deve. O que mais? 836, princípio da utilidade. E esse princípio, se a gente for aqui, ele vai se casar perfeitamente com esse próximo princípio, que é o princípio da menor onerosidade. Mas vamos falar desse da utilidade. Artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absolvido pelo pagamento das custas da execução. E vejam como eles se casam. E aí a gente comenta de uma vez só. Artigo 805, CPC, tá? Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Eu acho que tem uma coisa que a gente pode resumir esses princípios numa linguagem muito popular. Eu não sei se aí nos outros estados, né, aqui a gente fala em goela, tá? É pescoço, né? Uma expressão bem nordestina. Aí a gente diz assim, não é porque o fulaninho está morto que você vai pisar na goela dele, não, gente. Não é porque a pessoa está devendo que você vai extorquir o que ela tem, tá certo? Que você vai... da maneira não. Qual é a pior maneira da gente fazer a execução? Não, não é isso que o nosso ordenamento quer, tá? Quando a gente vai para a lei de falência, fazendo a comparação que me veio à cabeça agora, fica mais fácil para você, que com certeza é mais íntimo de empresarial. Quando a gente estuda a realização do ativo, estão lembrados disso? Na realização do ativo, nas formas de realização do ativo, né, leilão, propostas fechadas, sempre se deve escolher aquela que seja mais interessante, até tendo em vista o interesse dos credores. Se o devedor está lá morto, acabado, devendo tudo que tem na vida, e eu vou vender o que ele tem por qualquer tostão, isso vai ser ruim para os próprios credores. Essa é a intenção aqui. Não é, repito, aquilo que eu disse anteriormente. Não é porque o camarada está morto que você vai pisar na goela dele, não. Espera aí, vamos ver como é que a gente faz essa execução, tá? De outro modo, a gente pode dizer, execução, a ideia da execução não é castigo. É que você pague o que você deve e pronto. Observe que sempre a gente vai pedir a penhora em dinheiro, né? Como a gente vai falar. Mas não tem, então vamos aos bens. A gente quer dinheiro, não quer confusão. Tem gente que até quer. Mas esse não é o intuito do nosso legislador. E como eu disse a vocês, gente, aí a gente vai ver outros princípios pela doutrina fora, né? O próprio princípio do contraditório. Havia muita discussão se o princípio do contraditório ele existe ou não existe na execução. É bem verdade que aqui é diferente do processo de conhecimento, né? No processo de conhecimento, você tem uma maior paridade entre as partes. Aqui você já tem, entre aspas, o culpado, né? Mas existe um contraditório. A partir do momento que ele é citado, que ele é intimado nos atos processuais, é um contraditório diminuído, mas a gente diz que realmente não há que se duvidar, a gente tem contraditório. A própria boa-fé que a gente estava falando, a boa-fé objetiva, o princípio de cooperação entre as partes, tanto aqueles princípios em geral, como princípios específicos da execução, certo? Mas isso aqui tudo é para ir, né, tornando o assunto aí mais claro em sua mente, para a gente realmente chegar à execução das nossas peças. Ficou péssimo o trocadilho, né? Mas foi de propósito. Vamos à nossa tela. Deixa eu botar aqui para a gente ver o que nos espera. Então, vamos começar agora a falar da peça em si. Não começar o assunto, né? Já começamos a toda a vida. Mas vamos falar da própria peça em si. Gente, olha só. Vamos construir as duas peças ao mesmo tempo. Professora, não vai ficar confuso, não? Não.
Eu fiz isso com a intenção, gente, tudo que a gente faz aqui, do ponto de vista didático, é para lhe ajudar, né? Ninguém quer fazer outra coisa, não. Às vezes o professor não consegue muito não, viu? Mas essa é a intenção. Por isso, todas as sugestões de vocês são muito bem-vindas. Então, vamos tratar aqui de uma petição inicial. Depois a gente fala até de outras peças em relação à execução, mas no momento inicial. Aí, olha só os títulos dos slides. Inicial, execução de título judicial. Não vou repetir aqui, porque já está cansativo. Processo autônomo. Então, estamos falando de sentença arbitral, certo? Já dá para saber isso, não dá? Tranquilo? Sabemos que, em regra, não vai ser uma petição inicial, vai ser uma simples petição de cumprimento de sentença. Mas estamos na exceção, então, tudo o que vamos falar aqui, modelo de inicial, execução de título judicial, eu estou falando de sentença arbitral, certo? Deixa eu passar aqui e depois eu volto. Aí, por outro lado, o mesmo slide, ó. Modelo de inicial, o mesmo título. Só que execução, e agora a gente fala de título extrajudicial. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha de título extrajudicial. Eu vou fazer até uma coisa diferente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou fazer. Eu vou botar até de cores diferentes. Então, inicial vai ser de verde. Execução de título. Toda hora minha canetinha está indo embora. Execução de título extrajudicial, tá? E a partir daqui a gente vai analisando, até porque, gente, em alguns aspectos elas vão coincidir, por isso que eu resolvi uni-las. Então, cadê? Tá aqui, pronto. Então, vamos começar de título judicial. A competência, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? Aqui estamos dentro do âmbito da justiça estadual, da vara, da comarca de... Quem vai ser o juiz competente? Sim, lembrando que num ou noutra, antes de a gente começar a ler os artigos, num ou noutra, sempre o modelo de inicial do 319, tranquilo? Que foi aquele modelo que vimos, mas aí adaptamos. Em primeiro lugar, como vamos saber quem é o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito competente? Tá? Aqui vou esclarecer agora a sua curiosidade. Artigo 516. Gente, também nesses artigos, que a gente vai falar agora, eu sempre vou para o que realmente diz respeito à matéria, tá? Não tem muito sentido a gente estar lendo todos os incisos, ficaria uma aula imensa, ficaria quase um semestre de faculdade de processo civil. Então, nesse caso, vamos lembrar que estamos diante de um processo autônomo, mas ele vai se seguir pelo modelo do cumprimento de sentença. Então, é por isso, para ninguém estranhar, não vai ter um artigo dizendo assim, a execução de título judicial dá-se, não. Até porque, em regra, é só uma petição, tá? Então, a gente utiliza emprestado desse artigo, mas sabendo que, no nosso caso, não vai ser uma simples petição, vai ser uma petição inicial. Gente, acho que eu não preciso mais repetir isso, não, né? Mas, sei lá, de repente. Então, quem vai ser competente? Os tribunais nas causas de sua competência originária. Então, digamos, sei lá, uma ação rescisória. Foi julgada por um certo tribunal, a execução vai ser lá. No 2, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, também vai ser lá, coisa de ser no mesmo processo. Mas o que a gente quer é o 3. O juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, arbitral, sentença de estrangeiro ou de acordo proferido pelo tribunal marítimo. Gente, nem tribunal marítimo não tem lá, né? Tem mais, né? Mas está lá. Então, o que é que nos interessa aqui? Eu só me interesso por uma parte desse dispositivo todo, que é a parte relativa à sentença arbitral. Nesse caso, você vai pegar aí o seu caderno e você vai, pela interpretação, vai ser no foro em que se realizou a arbitragem, tá? Pronto. O juízo civil competente, tá certo? Quando se tratar de tal e tal, então vai ser no foro onde se fez a arbitragem. Tranquilo? Bota aí, anota aí no seu caderno. Bom, e no caso da extrajudicial? No caso da extrajudicial, tem uma coisa interessante para a gente analisar. Deixa eu pegar aqui, a gente vai ficar pegando outra caneta, né? No caso da extrajudicial, mais uma vez, a referência vai ser igual, percebam, não mudou nada,
Só que as regras aqui no caso prático serão diferentes. A grosso modo, o falar com o juiz, o se dirigir ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, claro que vai ser igual. Mas o artigo que vai delimitar a competência é diferente. Aqui, aquele que vai delimitar a nossa competência do juiz, é o 781, aí na parte de execução mesmo do nosso código. A execução fundada em título extrajudicial, então marca aí, vai marcando, será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte, claro, né, gente, que vai ser sempre processada no juízo competente. Mas eu vou fazer uma coisa, como também nosso tempo já está aí se esvaindo, já está se esgotando, para a gente não interromper o dispositivo pela metade, embora já tenhamos feito a leitura do CAPT, mas o que interessa são os incisos. No próximo bloco, a gente volta explicando a competência para o julgamento da causa envolvendo execução de título extrajudicial. Até lá!